Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa A Verdade em Foco, aqui pelo canal Alta Cidade TV, a TV Web de Porá. É com imenso prazer que nesse dia de hoje eu recebo mais uma vez a senhora Regiane Cândido, ela que está coordenadora regional de educação aqui na cidade de Iporá. E nós vamos estar falando um pouco hoje a respeito realmente de educação. Vamos falar a nível Brasil, e também voltando aqui à nossa cidade de Iporá, uma coisa que está assustando muito a nossa comunidade, é o assunto do dia, vamos dizer assim, é a questão de fechamento de escolas aqui na cidade de Iporá. Muitos estão aí culpando o governador porque está fechando as escolas, mas nós vamos saber a veracidade do que está acontecendo. Você vai acompanhar comigo até o final desse programa, você vai ficar bem informado. Regiane, seja bem-vinda mais uma vez ao programa Verdade em Foco. Obrigada, bom dia a todos. Regiane, nós sabemos que a educação, ela sempre foi a base de uma sociedade. Nós sabemos que a pessoa, quando ela estuda, quando ela é bem formada, então ela pensa por si própria, ela tem condições de um raciocínio, vamos dizer assim, mais rápido e ver as coisas no âmbito geral, como que realmente elas funcionam. A nível de Brasil, agora com esse novo governo, você que está aí à frente dessa instituição aqui na cidade de Iporá, como você tem visto o presidente Bolsonaro, assim, não só ele, mas como ministro da Educação, a forma de trabalho para chegar até no interior? Esse ano de 2020 nós vamos viver um momento especial de implementação da BNCC, que é um documento a nível nacional, mas que cada estado dá a sua personalização a esse documento através do currículo. No estado de Goiás já vai ser implementado o documento curricular do estado de Goiás, em todo o ensino fundamental. Então, é um momento importante, que como você falou, a educação, ela forma o cidadão para a vida. Ela não forma apenas o cidadão para a continuidade dos estudos, mas sim para enfrentar diversas situações nas nossas vidas. Então, ela precisa ser uma educação prática. E para isso, a BNCC, ela contempla. Então, do que está sendo colocado, talvez seja o de maior foco para nós educadores, é a questão da BNCC. A BNCC, além de trabalhar com as questões cognitivas, também vai trabalhar com as 10 competências. Dessas 10 competências, não são analisados só o aspecto cognitivo, mas também o social, o emocional e o físico. Então, é uma educação que muitas vezes nós, que somos de outras décadas, não tivemos e que hoje os nossos alunos têm. As escolas de tempo integral, elas já estavam trabalhando com um currículo parecido, mas as escolas de turno ainda estavam um pouco distantes dessa realidade. Mas a partir de agora é para que toda escola tenha educação integral. E aí é bom a gente diferenciar educação integral com tempo integral. Toda escola pretende trabalhar com a educação integral, ou seja, a formação integral do ser. E as escolas de tempo integral são as escolas que trabalham esse tipo de educação, mas num turno ampliado, um tempo maior na escola. E esse trabalho, tempo integral, realmente, ele também sobrecarrega um pouco o educador, não? As escolas como você me perguntou sobre a questão da visão nacional, da educação, a nível federal. As escolas de tempo integral, ela constitui uma meta do Plano Nacional de Educação. E assim, por consequência, elas também são uma meta no Plano Estadual de Educação. Toda a estrutura dela em relação à organização da matriz curricular, a organização da carga horária do professor, já é adaptado a esse modelo. Então, todos os professores estão em dedicação exclusiva na escola justamente para que não tenha essa sobrecarga. Então, todo o trabalho do professor, ele é feito dentro da própria escola. Nós sabemos, Regiane, que, igual a senhora mesmo falou, nós somos de outras décadas, e na época, principalmente eu, que já sou um pouco mais velho que você, passei por uma série de disciplinas que era espetacular em sala de aula, por exemplo, a educação moral e cívica, onde
realmente ensinava ali as pessoas a respeitar, a conhecer a pátria, inclusive a qual mora. Hoje nós vemos, infelizmente, né, a geografia já não ensina também aquela coisa maravilhosa de amar, né, o seu estado, a sua cidade, o país onde mora. Há uma possibilidade de se trabalhar isso em sala de aula? A senhora vê assim que futuramente ainda pode se voltar, né, a estar ensinando essas coisas em sala de aula? Na realidade, elas continuaram sendo ensinadas, mas não em disciplinas específicas como nós estudávamos, né, no passado. E agora, com essa nova proposta da BNCC, toda essa questão de valor, a questão de postura, a questão de atitudes, autonomia, tudo isso pretende-se trabalhar em todas as disciplinas, né, através das habilidades socioemocionais. Então, esses conteúdos que você mencionou, eles são, a gente pode falar que ela é trabalhada na transversalidade do ensino. Então, não deixou-se de trabalhar, apenas não se trabalha de maneira exclusiva em determinadas disciplinas. É lógico que as escolas têm feito um resgate desses valores cívicos, através do momento cívico que as escolas fazem. No ano de 2019, todas as escolas faziam um momento cívico, que era o momento de cantar o hino nacional, o momento de cantar o hino do estado de Goiás. E em 2020, esse momento pretende continuar em todas as escolas. E a discussão de valores. As escolas hoje fazem projetos que contemplam a questão da história da própria escola. Porque quando a gente fala, para nós amarmos a nossa pátria, nós precisamos amar a nossa família, nós precisamos amar a escola onde nós vivemos, e aí a gente vai passando para uma esfera macro. Né? E assim Goiás, e assim o Brasil. Para nós reconhecermos as potencialidades do Brasil, nós precisamos reconhecer as potencialidades da nossa cidade, Iporá. Né? Como que nós vamos falar de Brasil se nós não conhecemos a nossa própria cidade? Então, as escolas fazem esse trabalho. O ano passado, né, em 2019, várias escolas trabalharam esse projeto histórico de resgate da história da própria escola. E isso reflete, sim, na criação, no desenvolvimento desses valores tão necessários ao ser humano. As pessoas hoje parece que estão cada vez mais sensíveis, né? Na minha época, na época da senhora, quando estudamos, não tinha o tal de bullying, né? Eram tantas brincadeiras, tantos apelidos que se colocavam, né? E as pessoas não se importavam com isso. Hoje parece que as pessoas estão assim, tão melindrosas, parece numa redoma, que a pessoa não pode falar nada, né? Que é bullying e tal, eu não vou na escola mais. Como a senhora vê assim, o tratamento nos dias de hoje dentro da própria educação? Na época que nós estudamos, também não havia redes sociais. Então, nosso comportamento era um comportamento muito intimista. O máximo que acontecia numa agressão verbal é de ficar ali dentro da própria sala de aula. Hoje, com as redes sociais, isso se expandiu. Raramente algo que é feito, até dentro de uma escola, ele não é divulgado, né, para a comunidade, porque são as mensagens de WhatsApp, são os vídeos que são produzidos, e isso é muito difícil da pessoa conviver. Né? Uma coisa é você ouvir uma agressão verbal de um colega. Outra coisa é você ouvir essa agressão verbal e isso ser colocado para toda a comunidade. Então, é uma das questões que eu vejo que pesa bastante. Essa questão hoje que realmente agride as pessoas e que nós ainda não aprendemos a lidar com as redes sociais, né, em relação a essas questões. Agora, às vezes há um exagero em relação a essa questão de agressão, às vezes sim há um exagero. Muitas vezes nós recebíamos apelidos e aquilo nós aprendíamos a conviver. Mas uma pergunta que a gente faz, até nessa convivência que teoricamente, nós sabíamos fazer, até onde isso realmente não nos agredia? Isso não nos agredia ou nós não tínhamos instrumentos para abordar aquilo?
né? É uma questão também que a gente precisa pensar. Como não se era falado, tudo era aceito. Hoje em dia não, hoje em dia com o Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje em dia com a divulgação dos direitos, com a preservação dos nossos direitos enquanto pessoa, enquanto aluno e até mesmo do professor enquanto professor, né? Todas as pessoas que fazem parte do ambiente escolar, elas têm os seus direitos e esses direitos são divulgados e precisam ser resguardados. Uma questão que nós presenciamos nas redes sociais, nos meios de comunicação de uma forma geral, nesse ano de 2019, foi a grande margem de alunos partindo para a agressividade, né, com os professores em sala de aula. O que será que tem na mente desses alunos que estão ali para aprender, né, e de repente se revoltam, né, contra a pessoa que está ali para poder ensiná-las a ter uma vida melhor, né, a conhecer melhor, né, até o ambiente onde ela vive? Na realidade, o que acontece na escola é apenas um reflexo do que acontece na família. Ao longo do tempo, as pessoas têm perdido o referencial de pai, de mãe. Né? Muitos alunos, eles não vivem hoje diariamente com seu pai e com a sua mãe. E isso reflete na escola. Eles não têm uma hierarquia de... Se ele não tem na família esse tipo de exemplo, como ele terá na escola? Porque em casa, qual que é o referencial dele de exemplo? Qual deveria ser a pessoa para ter ação modelar para que o filho aprendesse essa questão de hierarquia, de respeito? O pai e a mãe, ou um responsável. Então ele não tem isso na família, ele não tem essa ação modelar na família. Como que ele vai ter essa ação modelar na escola? Então, na realidade, nós vivemos um reflexo dessa perda desses valores na escola, na família e que se reflete na escola. E isso é muito sério, porque a primeira instituição que nós recebemos formação é a família. A escola, hoje as crianças, geralmente elas vão para a escola aos 4 anos. É lógico que tem aquelas que já vão primeiramente para a creche. Mas a partir dos 4 anos, a criança vai e passa a conviver com pessoas diferentes do seu convívio. Mas até os 4 anos ela já recebeu a formação em casa. Então, as outras instituições, que é a família, a igreja, só faz uma complementação dessa formação. A formação inicial precisa ser na família. Pois é, muitas pessoas acham que as creches, elas são obrigadas a educar os seus filhos, né? Coloca lá ainda crianças e, como se diz, o tio, a tia, que tem por obrigação de educar ali, dar formação, né, para os seus filhos. Mas nós sabemos que não é bem assim. Nós vamos aqui a um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouco. Nesse segundo bloco agora nós vamos falar a respeito da cidade de Iporá, a situação das escolas aqui na nossa cidade. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Excelência em 2 rodas na cidade de Iporá é com a Mariano Motos, que há mais de 30 anos atende no mercado em serviços de manutenção mecânica e conta agora também com lava-jato. Na Mariano Motos você encontra pneus, capacetes, escapamentos, óleos e outros acessórios que turbinam a sua moto. Mariano Motos, uma família trabalhando para atender a sua. Mariano Motos fica na Rua Bahia, número 132, no bairro Mato Grosso, em Iporá. Fones 64 3674 3302 e 64 3674 5436 e o WhatsApp 98407 6917. Eu disse Mariano Motos. Cássio Auto Center, alinhamento, balanceamento, suspensão e freios, troca de óleo e muito mais.
Rua H, número 220, no bairro Mato Grosso, em Iporá. 3603-1847. Rodocar Auto Posto, na Rua H, número 182, no setor Bela Vista, em Iporá, Goiás. Fones 64 3674 6369 e 3674 1188. Publicidade e eventos é com a Mastersom. Está precisando de publicidade de carro de som? Fale com a equipe da Mastersom. Mastersom, qualidade e eficiência no que faz. A Mastersom tem trio elétrico para carreatas, cavalgadas, procissões, som para porta de loja, aniversário, casamento, leilões e muito mais. Mastersom conta com uma frota de carros para atender Iporá e região. Mastersom, WhatsApp 64 99207 3755. Avistão Supermercado. No Avistão Supermercado você encontra o menor preço da cidade. A Avistão Supermercado conta também com açougue e frutaria. A Avistão Supermercado toda semana com uma promoção especial para você. A Avistão Supermercado fica na Avenida 24 de Outubro, em Iporá, Goiás. Fone 3674-3129. Avistão Supermercado. Pois é, estamos de volta agora no nosso segundo bloco. Nós vamos estar falando a respeito das escolas aqui na cidade de Iporá, um comentário, né, que está aí perante toda a sociedade, uma preocupação quanto à questão do fechamento de escolas. Nós vamos saber agora da senhora Rejane, para quem você que está chegando agora, né, sabendo que ela é a coordenadora geral de educação na cidade de Iporá, e vai falar para nós a respeito dessa questão, dessa preocupação, né, de fechamento de escolas. Como que é essa situação real para nós, Regiane? Primeiro que a Secretaria de Estado de Educação, através da nossa secretária Fátima Gavioli, esse processo é o chamado processo de reordenamento. Ou seja, esses alunos, eles não ficam sem ter acesso ao processo de ensino-aprendizagem. Simplesmente eles vão ter acesso a esse processo em outra escola, próxima à escola que eles estudavam. Então, esses alunos vão ser reordenados. Qual é a causa disso? Por que isso acontece? Isso só acontece porque o número de alunos em determinadas regiões ele está diminuindo ao longo do tempo. E as escolas, elas não estão na sua capacidade máxima. Então, o objetivo é reordenar esses alunos de uma escola para outra, de forma de uma escola que tem um menor quantitativo de aluno, para uma escola que consiga receber esses alunos para que complete a sua capacidade. Aí você pode perguntar, mas por que completar a capacidade da escola? Né? Uma escola que tem capacidade para 600 alunos está funcionando com 200 alunos. Por que chegar a 600 alunos? Essa é uma questão dos princípios da atual gestão do estado de Goiás. O nosso governador, Ronaldo Caiado, ele pretende fazer uma otimização dos recursos públicos. Né? Ele precisa distribuir com seriedade esses recursos públicos, fazer uma boa aplicabilidade. Então, ele vai investir nas escolas, vai investir nessas escolas que estão na sua capacidade, ao invés de distribuir esses recursos em duas. Então, o recurso vai ser mais bem aplicado, ele investindo em apenas uma escola. Mas fica também difícil, né, professor? As pessoas, por exemplo, Águas Claras, por exemplo, ali acho que é a Jorcelino, não é isso? E também o Odilon. Quem mora na Águas Claras, por exemplo, aqueles alunos, nós sabemos que a escola não está tendo alunos suficientes para manter aquela escola, vão ser remanejados. Para onde vão essas pessoas, a distância, né, para elas estudarem? Nós sabemos que tem muitas pessoas que são da classe média, baixa, né, locomover para levar esses alunos. Como que vai ser esse trabalho para ajudar essas pessoas também a manter os seus alunos em sala de aula, seus filhos, aliás? Tudo isso está sendo feito respeitando a questão legal, a questão de distância. Primeiro, em relação ao vereador Antônio Laurindo.
Nessa escola, a escola será municipalizada. Em 2020, ela vai ofertar apenas 1º ao 5º ano e nós estamos em regime de cooperação com o município de Iporá. Os outros alunos que são de 6º ao 9º ano, eles serão encaminhados para a aplicação, se for desejo da família, por aplicação, que é a escola mais próxima. O Colégio Odilon é outra realidade, o Colégio Odilon vai ser reordenado. Então, em 2020, todos os alunos do Colégio Odilon, eles já são transferidos para a escola, o Colégio Elias, que é a escola mais próxima e oferece as mesmas etapas de ensino fundamental e ensino médio, mas caso o pai deseja matricular o seu filho em outra escola, ele também pode fazer isso, só procurar a secretaria do Colégio Odilon e estar pedindo a transferência desses alunos. E por que o Colégio Elias? Por ser uma escola também próxima, então todo esse processo de reordenamento, ele está respeitando a questão da distância entre uma escola e outra, né? Porque essas escolas estão sofrendo essas mudanças, estão passando por essas mudanças. O vereador, lá eles ofertavam ensino fundamental, 1ª fase e 2ª fase. Aquela região tem uma alta demanda de alunos para a educação infantil e para o ensino fundamental 1ª fase. Então, analisando a estrutura geral da cidade, tanto a rede estadual quanto a rede municipal, achou viável para atender a comunidade a municipalização da escola. Porque esse é um processo, ele não é um processo, esse processo de reorganização das escolas de Iporá e dos outros municípios, também da regional, ele não é feito unilateral, ele é feito também conversando com o município. Qual que é o principal impacto aqui na nossa cidade, principalmente? O município de Iporá passou muitos anos sem haver esse processo de reordenamento. Reordenava-se turnos. Turnos com poucos alunos, muitas vezes eles deixaram de funcionar. Isso aconteceu com a própria escola Odilon. O Odilon, em 2018, ele funcionava com 2 turnos. Em 2019, ele passou a funcionar com apenas 1 turno. Então, essa redução de alunos ao longo do tempo, ela, no processo de reordenamento, primeiro foi feito de turnos e agora está sendo proposto por escola. E é uma questão da reorganização de todo o município. Então, não se olha uma unidade isolada. Olha-se uma unidade, a realidade daquela unidade, mas também relacionada com todas as outras unidades do mesmo município. Só fazendo uma correção aqui, né, quando eu falei que é Jorcelina ali na Águas Claras, mas não, Jorcelina fica lá no Jardim Monte Alto. E falando dessa escola, ela vai permanecer da mesma forma que está, Jorcelina? O Jorcelina é uma escola municipal. Um outro processo, né, que eu havia comentado é o processo de municipalização. Às vezes a comunidade questiona, né? Por que o Estado está passando por essas mudanças? Não é meramente uma questão de plano de governo, é uma questão para atender a uma legislação. O Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação, ele prevê até 2025 que 1º ao 5º ano seja de responsabilidade dos municípios, da rede municipal. Isso na nossa cidade de Iporá, ele não havia acontecido isso. Esse processo começou a acontecer em 2019. Em outros municípios do estado, praticamente a rede municipal já assumiu na totalidade as turmas de ensino fundamental 1. Então isso, se você me perguntar, está acontecendo em todas as cidades de Goiás? Não, não está acontecendo em todas as cidades, porque em outros tempos já aconteceram em determinados municípios. Então, em Iporá, em 2019, Joaquim Berto foi municipalizado. Quando a gente se refere à regional toda, a Morinópolis teve uma escola municipalizada, que é o Alfredo Nasser, e Diorama teve a outra escola municipalizada, que é o Antônio Mendes. Então, em 2019, nós tivemos, enquanto regional, 3 escolas que pertenciam à rede estadual e passaram a ser da rede municipal. Então, em 2020, essas 3 escolas são da rede municipal. E em 2020, a Escola Vereador Antônio Laurindo está em processo de municipalização. Então, futuramente, ela também pertencerá à rede municipal de ensino. Então, nós estamos vivendo, na nossa regional, 2 processos de reorganização das escolas. É o reordenamento e o processo de municipalização. A escola Betel foi para o Colégio Elias.
como que fica essa questão? Ela continua sendo Escola Betel funcionando no Colégio Elias ou deixou de ser Escola Betel? Inclusive, nós precisamos, enquanto comunidade, aprender novamente. A Escola Betel, ela foi extinta, tá? Ela não existe mais em documentos. A escola que hoje existe, com a comunidade que pertencia à Escola Betel, é o Colégio Estadual Elias de Araújo Rocha. Seconge? O Seconge, ele funcionou em 2019, funcionando junto com poucos Seconges no estado, e em 2020 ele não funcionará também. Por quê? A gente reconhece que é uma perda para a comunidade, mas o trabalho que é desenvolvido no Seconge, ele não é um trabalho propriamente da Secretaria de Educação. Ele é um trabalho mais da Secretaria de Assistência Social. E então, diante desse contexto que nós estamos vivendo, de reorganização também dos recursos, foi necessário priorizar realmente as escolas de escolarização. Então, portanto, o Seconge, ele não funcionará em 2020. Professor, nós vemos também que a diminuição de alunos em sala de aula dá-se-á também por questão familiar, né? Mas como assim familiar? Nós vemos que cada vez mais, né, os pais estão tendo menos filhos, né? Então isso aí acarreta também essa questão, né, de menos alunos em sala de aula. Aí manter uma estrutura grande daquela ali é muito difícil, né? Muito dinheiro investido em uma vez que não tem, né, a eficácia que precisa ter. E esses prédios, o que vão ser feitos desses prédios? Em relação a essa questão dos reordenamentos, realmente o principal ponto de partida é a questão do número de alunos, né, e completar a capacidade máxima para ter uma otimização dos recursos. Esses prédios, eles não podem estar fechados, por isso que quando fala fechamento de escola, não é o termo correto, né, e sim reordenamento dos alunos. Eles não podem estar fechados. Então, nós entramos em contato geralmente com o município, ou o próprio município entra em contato com a Secretaria de Estado da Educação, e nós negociamos esse prédio naquilo que possa beneficiar a comunidade. O fato é que a comunidade precisa ter a visão que em todo esse processo, a intenção não é prejudicar a comunidade, a intenção é beneficiar a comunidade. Só que para ter esse benefício é preciso mudanças, e mudanças são necessárias adaptações, e são essas adaptações que demoram um tempo para acontecer. Então, o prédio do vereador, né, ele vai ser totalmente usado para o município, né, primeiro ao 5º ano, esse ano ainda até maio é sob gestão da rede estadual, mas no outro turno ele vai ser utilizado pelo município para atender aquela comunidade. O prédio também do Colégio Odilon também vai ser usado para atender a comunidade no setor educacional, só que é pela rede municipal. Professora, muito obrigado, né, por estar aqui conosco, ter trago esse esclarecimento, falando dessa reorganização, reordenação, né, aí das escolas, e fica bem claro que não é a questão do governador Ronaldo Caiado querer acabar com a escola na cidade de Iporá ou que seja no estado de Goiás, né? Está havendo aí uma reorganização para atender, né, a demanda necessária à nossa comunidade, também nas comunidades das cidades circunvizinhas e também todo o estado de Goiás. Celso, deixa eu só fazer um adendo em relação a isso que você falou. Basta a gente ver uma questão prática. Uma escola que apresenta 500 alunos recebe X de recurso. Uma escola que apresenta 100 alunos recebe X dividido por 2 ou até menos recursos. E ela tem os mesmos problemas de infraestrutura. E ela tem praticamente as mesmas necessidades físicas do que uma escola que tem 500 alunos. Então, pergunta-se, nós estamos dividindo a questão dos recursos entre 2, 3, 4 escolas. Então, fazendo esse reordenamento, pretende-se investir uma quantidade maior em cada escola.
No início do ano, no final desse ano, as escolas receberam o projeto Reformar, que é um recurso para infraestrutura, para reformas e pequenos reparos, para a escola dar uma organizada na sua estrutura física para começar o ano. As nossas escolas receberam até 33 mil, isso de acordo com o número de alunos das escolas. Então, escola que tem maior número de alunos, recebe mais. Escola que tem um menor número de alunos, recebe menos. Então, por isso também que é necessário a gente estar completando essa capacidade da escola. Professora, e a Escola Dom Bosco, aí com o EJA, que oferece, né, uma educação à distância, fala um pouquinho para a gente, por favor. O SEJA Dom Bosco de Iporá, ele é uma das 15 escolas polos de EJA Tec. A Escola Dom Bosco, o SEJA Dom Bosco, ele oferta tanto o ensino presencial de EJA, quanto, a partir de 2019, o EJA Tec, que é Educação de Jovens e Adultos à Distância. As matrículas para o EJA Tec estão abertas. Você que tem acima de 18 anos pode se matricular na EJA Tec. Basta você entrar no site www.matricula.gov.br, fazer a opção pelo SEJA Dom Bosco de Iporá e fazer a opção se você vai se matricular no primeiro semestre ou segundo semestre. O que isso significa? Você que precisa concluir o ensino médio e não tem condição de estudar presencialmente, estudar todos os dias na escola, você se matricula na EJA Tec. Se você concluiu o 9º ano, você vai se matricular no primeiro semestre. Se você já fez o primeiro semestre, você se matricula no segundo semestre do SEJA Dom Bosco. Então, nós contamos com vocês para fazer essas matrículas, porque a gente sabe que é uma deficiência de muitas pessoas, né? Às vezes, na idade escolar, ela não conseguiu estudar e precisa estudar agora acima dos 18 anos. E isso não é só para Iporá. Como é educação à distância, você de qualquer município próprio pode efetuar essa matrícula. Então, nós na regional, nós temos 8 municípios, né? Iporá mais 7 municípios. Então, você de qualquer um desses municípios ou de outros municípios de outras regionais, como por exemplo Jussara, São Luís, vocês podem também se matricular no nosso SEJA Dom Bosco. Chegamos ao final do nosso programa, agradecendo carinhosamente a senhora Rejane, ela que está coordenadora geral de educação na cidade de Iporá. Curta o nosso programa, deixe aí o seu like, certo? Inscreva-se no canal, divulgue o programa A Verdade em Foco. Tem o nosso telefone aí embaixo, certo? Aí tá, você pode entrar em contato conosco, dando a sua sugestão para o programa, certo? Fazendo a sua crítica também, é muito bem-vindo, tá bom? Até o próximo programa, fiquem todos com Deus.